5 homens mais ricos do mundo, se eles juntos gastassem 5 milhões de reais por dia, esses 5 homens levariam 476 anos para acabar com a sua fortuna. A maioria dos países que têm desigualdades tão extremas são países de renda média, países muito pobres. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. A gente não pode deixar de dizer que as desigualdades nos países chamados ricos, os países da União Europeia, Estados Unidos, elas estão aumentando. É um processo mundial dessa concentração da riqueza e que, portanto, a situação está se ampliando. Quando você tem um número pequeno, menor que 3 mil bilionários no mundo, e você tem cerca de quase 1 bilhão de pessoas passando dificuldades por pobreza, isso está errado. E eu vou te dar um exemplo agora das corporações. Em 20 anos, em 2 décadas, havia no mundo 60 grandes empresas farmacêuticas. Hoje, você tem no mundo 10 grandes empresas farmacêuticas. E essas 10 grandes empresas farmacêuticas dominam todo o mercado dos medicamentos. O Banco Mundial e FMI já fizeram análises dizendo que a questão das desigualdades são uma ameaça à estabilidade social no mundo. São uma situação de maior tensão entre países, porque existe a desigualdade entre o norte, né, o rico, os países ricos, e o sul, e existe uma desigualdade dentro dos próprios países, que é o nosso caso aqui. O problema não é existir desigualdade na sociedade, porque a gente sabe que ela existe. Mas o problema é quando você concentra tanta riqueza e tanto poder nas mãos de tão poucas pessoas e tão poucas empresas. Enfrentar a questão da concentração econômica, né, em algumas empresas e a concentração da riqueza e renda em algumas pessoas é muito importante, porque quem tem tanta riqueza e tanta renda tem poder. Nós somos um país com 50% da população negra, entre pretos e pardos, conforme indica o IBGE. Você olha para o Congresso Nacional, não é esse público que está lá. Não são essas pessoas que estão lá em 50%, né? É muito menos. Então, quais interesses são defendidos hoje no nosso Congresso? Quais interesses são defendidos nas nossas câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais? E enquanto a concentração de poder econômico estiver em mãos de poucos, são esses poucos que vão dirigir as prioridades políticas do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Se a gente coloca as desigualdades somente no plano estrutural, das diferentes fatores sociais, econômicos, políticos, etc., a gente perde uma dimensão que me parece muito importante. Quando você normaliza a pobreza, quando você normaliza o racismo, quando você normaliza a discriminação das mulheres, a violência contra as mulheres, quando a sociedade normaliza isso, ela está gerando uma normalização das desigualdades. Normalizar tudo isso é desumanizar nós mesmos. A sociedade, ela está assim, a desigualdade existe porque é uma questão de mérito, porque as pessoas não querem trabalhar. Não é isso, porque o ponto de partida não é igual. O ponto de partida é desigual. Se você vive em 10, 15 metros quadrados, 5 pessoas ali dentro, sem higiene, sem condições de saneamento, sem estudo adequado, tendo que comer sobras, você vai me dizer que essa pessoa está nessa situação porque ela não quis trabalhar? Não. Existe toda uma estrutura, né, que faz com que cheguemos a esse ponto e não há uma reação da sociedade porque a sociedade normalizou.
porque não há questionamento ético, porque ético parece que é uma coisa de mimimi. Cada país tem sua própria realidade, né? Então nunca tem uma receita única. Mas a gente tem, por exemplo, países que já foram no passado muito desiguais e antes da Segunda Guerra e que hoje são países com maior igualdade, como os países nórdicos lá, né? Suíça, Suécia, você tem um nível de bem-estar propiciado pelo Estado, né? Você tem um patamar salarial diferenciado. O Brasil é referência com o Bolsa Família, né? Não só. Se você olha o que dá certo no Brasil, é um conjunto de políticas que dão um apoio para essas famílias, essas pessoas que estão em situação de pobreza. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que é uma referência global, mas tem duas iniciativas muito importantes. Uma é realmente enfrentar a monopolização de diferentes setores econômicos que acontecem no mundo e enfrentar essa concentração de riqueza de bilionários. A Oxfam recebe críticas às fontes que ela utiliza desde o primeiro relatório que nós fizemos em Davos. Nós temos 10 anos de relatório em Davos. Nesses 10 anos, nossos dados já foram utilizados pelos principais líderes do mundo, pelas principais instituições multilaterais, incluindo o Banco Mundial, FMI, Nações Unidas, né? E por muitos milionários e bilionários. Então, se você pega mais o topo, pega mais embaixo, você pode até achar uma diferença, mas essa diferença em nada ameaça a mensagem principal que não somente nós dizemos hoje, que muitos estão dizendo. Estamos chegando ao caos. O mundo está extremamente desigual. E essa extrema desigualdade, ela não se sustenta no longo prazo.